Agora vamos ver o que é a raiz de um polinômio. Raiz. Também chamado de zero de um polinômio. Raiz ou zero de um polinômio, tá? Então, é um valor de x para que o valor numérico seja zero. Ou seja, é a mesma coisa que eu querer que o p de x seja igual a zero. Então, quando eu falar valor numérico, eu posso igualar o polinômio a zero. Vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Exemplo, vamos pegar um p de x igual a 3x mais 6, tá? O x igual a menos 2 é raiz. É raiz. Pois o p de menos 2 dá 3 vezes menos 2 mais 6, que dá menos 6 mais 6, que dá 0. Fechou? Exemplo. P de x igual x quadrado menos 5x mais 4. O x igual a 4 é raiz, pois o p de 4 é 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 4, que dá 16 menos 20 mais 4, que dá 0. Fechou? Nesse caso eu teria uma segunda raiz. A gente vai ver que quando o grau é 2, observe que o grau aqui é o 2, então ele vai ter duas raízes. O primeiro era grau 1, ele tinha um x na 1 como expoente maior, então ele tem uma raiz só, que é o menos 2. Bom, aqui no caso eu dei as raízes, tá? Mas a pessoa pode ter que descobrir as raízes. Então, ao invés de dizer tal número é raiz, tal número é raiz, tu pode ter que descobrir quais são as raízes. Então, vamos ver na próxima folha. Então, por exemplo, vamos botar aqui. Vou botar em preto. Como achar as raízes. Aí tem várias maneiras. Vamos começar com os casos mais simples, depois a gente vai aprofundando. Vamos fazer na forma de exemplos. Se eu tiver um p de x igual a menos 2x mais 5, como é que eu acho as raízes? Eu vou igualar a zero. Eu quero que o resultado dê zero e vou descobrir qual é o x para que dê zero. Então aqui eu tenho menos 2x, vou fazer do lado lá, menos 2x igual a menos 5, x igual a 5 meios. Os 5 meios é a raiz. Observe de novo como ele tem grau 1 aqui, Como ele tem grau 1, ele vai ter uma raiz, que é exatamente os 5 meios. Vamos fazer um outro exemplo. P de x igual a x quadrado menos 6x mais 5. Então, para achar as raízes, eu vou pegar o polinômio e igualar a zero. Esse aqui eu faço com a fórmula de Bhaskara. E vai dar x' igual a 1, x duas linhas igual a 5. Então, são duas raízes.
ele tem grau 2, tem 2 raízes. Bom, agora a coisa começa a complicar um pouco mais. Ó. Por exemplo, se eu tenho p de x igual x ao cubo menos 6x² mais 8x, ó, observe que ele tem grau 3, ó, ele vai ter 3 raízes. Como é que eu vou achar? Eu vou igualar a zero. Então eu vou ter x ao cubo menos 6x² mais 8x igual a zero. Aqui eu não posso usar a fórmula de Bhaskara porque tem x ao cubo. Mas eu posso botar um fator comum aqui. Eu posso botar x, já que tem x em todos os termos, ó, vai ficar x em fator comum, vai sobrar x² menos 6x mais 8 igual a zero. Como eu tenho uma multiplicação aqui, ó, eu tenho a multiplicação do x com o que está no parênteses, igual a zero. Quando eu tenho uma multiplicação igualada a zero, eu posso igualar cada fator a zero. Então eu posso igualar separadamente o x a zero, aqui eu já tenho uma raiz, ou igualar tudo que está no parênteses a zero, que aí realmente eu vou poder usar a fórmula de Bhaskara. Opa. Aí aqui eu faço com Bhaskara. Aí vai dar igualado a zero, vai dar x' igual a 2 e x duas linhas igual a 4. Então eu tenho minhas 3 raízes aqui, ó, 0, 2 e 4. São as 3 raízes do polinômio que tinha grau 3. Vamos complicar um pouquinho mais. P de x igual x ao cubo mais x ao cubo menos x² menos x mais 1. Para achar as raízes eu vou igualar a zero. X ao cubo menos x² menos x mais 1 igual a zero. Aqui eu não posso botar o x em evidência porque eu não tenho x em todos os termos. Então aqui eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou fazer fatoração por agrupamento. Ó. Nos primeiros 2 termos eu tenho um x² como fator comum. Vai sobrar x menos 1. E menos x mais 1 igual a zero. Vejam que está quase a mesma coisa, que eu tenho x menos 1 no parênteses e menos x mais 1 fora. Então, eu posso pegar essa parte que está fora dos parênteses e, digamos, colocar um menos de fator comum. Ó, menos, entre parênteses, x menos 1. Porque se eu for fazer aqui o menos atuar em cada termo, ó, eu teria menos x e mais 1. Que é bem o que está ali. Agora eu posso colocar o x menos 1 de fator comum. Eu tenho x menos 1 de fator comum e vai sobrar o x² e esse menos 1 escondido aqui. Esse menos 1 escondido aqui, ó. Menos 1 igual a zero. Agora, de novo, ó, multiplicação aqui no meio igualada a zero. Então, eu posso igualar cada um a zero. Ó. X menos 1 igual a zero, x igual a 1, já é uma raiz. E x ao quadrado menos 1 igual a zero, eu posso fazer por Bhaskara, ou aqui eu posso fazer pela equação incompleta. Ó. X ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos, não esqueçam do mais ou menos, raiz de 1. X igual a mais ou menos 1. Ou seja, eu tenho 1 e eu tenho menos 1 como raiz. Ó. Então, as 3 raízes são este 1 que eu tinha achado antes e o 1 e menos 1 que vieram da segunda parte. Vejo que aconteceu uma coisa nova aqui. Ó. O 1 apareceu de novo como raiz. Então, eu tenho 3 raízes, mas 2 são iguais. É uma coisa um pouco estranha de pensar, mas pode acontecer.
Então eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho as raízes 1, 1 e menos 1. São 3 raízes, tá? Por mais estranho que isso pareça. Porque ele é grau 3. O polinômio é de grau 3, ó. Ele tem que ter 3 raízes, nem que algumas sejam repetidas. A gente fala que a raiz 1, ela tem multiplicidade 2. Ela aparece 2 vezes como raiz, ó. Multiplicidade 2, ou também chamada raiz dupla. E este menos 1, a gente pode falar em multiplicidade 1. Ela aparece só uma vez como raiz. Também chamada de raiz simples. Bom, esse polinômio aqui, então, a gente fez para agrupamento, mas tem horas que nem o agrupamento resolve. E se eu tivesse x na 4, x na 5, fica cada vez mais complicado. Então não tem uma maneira única. Quando é grau 3 para cima, quando tem x ao cubo ou expoente maior, não tem uma maneira única de achar as raízes. Aí tem vários métodos, tá? Mas não tem, digamos assim, a fórmula de Bhaskara para grau 3.